Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Estamos aqui hoje, no dia 22 de julho de 2025, para mais uma live sobre o livro A Lei do Reconhecimento. E hoje nós falaremos sobre o capítulo 25, que tem como tema o reconhecimento da dádiva do tempo. E você? Como tem utilizado o seu tempo? Você sabia que o tempo é um presente de Deus? Que todos os dias nós ganhamos de presente 24 horas? Como é que você tem usufruído? Como é que você tem utilizado essas 24 horas do seu dia? A nossa live hoje terá como participação a minha amiga especial de Andradina, ou melhor, de Nova Independência, é quase uma cidadã andradinense, a Nayara. Fiz amizade com ela enquanto estive na cidade de Andradina, uma querida. Ela é palestrante, ela vai se apresentar aqui e eu já agradeço a Deus pela vida dela, por ter aceitado esse convite, né, para estar aqui comigo nesta noite. Quero dar as boas-vindas a Michele, que já está aqui, o Belisário, a Marilu, sejam todos bem-vindos. E eu já quero te pedir, se for possível, que você compartilhe esse aviãozinho aí com o maior número de pessoas que você puder, para que as pessoas estejam aqui nesta live, nesta noite, para nós falarmos sobre a dádiva do tempo. A dádiva do tempo. E aí ele inicia, né, esse capítulo dizendo: o tempo é o seu presente de Deus. Como é que você, Valdemir, que está aqui nessa live, Marilu, Everson, como é que você tem utilizado o seu tempo, né? E ele fala assim, ó: eu tenho estudado biografias de pessoas ilustres há anos, e a maior diferença que eu observei entre os que são prósperos e os que são miseráveis é a valorização do tempo. Olha só, a valorização do tempo. Eu vou então aqui fazer o convite para minha amiga Nayara. Amiga, se você já entrou na live, você já pode aceitar o meu convite. Apesar de que eu não vi ainda a Nayara aqui. E eu quero escrever uma frase aqui para chamar mais pessoas para a live. Uma grande diferença que existe entre o miserável, o pobre e o próspero é o gerenciamento do tempo. Eu vou escrever aqui. Enquanto isso, se você puder, uma grande diferença, você já convide pessoas para estar nessa live, porque vai fazer muita diferença na sua vida. Uma grande diferença existe entre o miserável, olha que frase, o miserável, o pobre e o próspero. Estou escrevendo aqui. E você que entrou agora, e o próspero. Essa diferença é o gerenciamento do tempo. Olha só, diferença é o gerenciamento do tempo. Vamos lá. Deixa eu convidar novamente a Nayara, porque apareceu aqui que ela não está conseguindo participar, não sei por quê. Amiga, fiz de novo o convite para você.
Aê! Boa noite, Amanda. Boa noite, minha amiga Nayara, que entrou, graças a Deus, estava te esperando. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para fazer essa live hoje. E eu quero que você se apresente e fale um pouquinho aí sobre como a gente se conheceu. Nay, pode? A live está com você. Olá, boa noite. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. Agradecer a Renata, preciosa, pelo convite, pela confiança. Mas eu creio, Rê, que Deus já havia marcado esse encontro. Não Amém. só esse encontro que estamos tendo hoje, mas o nosso encontro. Eu Amém. conheci a Renata em Andradina, através da minha mamadi maravilhosa. E todas as vezes eu falo, eu professo isso sempre no meu Instagram, o quanto Deus é generoso comigo nas minhas amizades. E eu sinto isso na minha amizade com a Rê, verdadeiramente. E sinto o Espírito Santo conosco. Amém. E o quanto ela acrescenta na minha vida. Eu sou muito, muito grata mesmo pela vida dela. Oro e aqui faço questão de honrar publicamente tudo que ela significa para mim. A Renata é uma pessoa maravilhosa, generosa, cheia do Espírito Santo. E com ela, dividindo essa live, só me honra. Hoje nós vamos falar do livro da Lei do Reconhecimento, para a honra e glória de Deus. Oramos para que Deus nos encaminhe nessa live, porque é tudo para a honra e glória dele, não da Amém. nossa. Amém. E vamos lá. E vamos lá. Então, olha, obrigada pelos elogios, é muita gentileza da sua parte. Você sabe que o amor e o carinho é recíproco, você sabe disso. E que presente hoje esse capítulo, né, Nai? Capítulo 25, para Demais. falarmos sobre a dádiva do tempo. Então, se você quiser já começar a compartilhar com o pessoal que está aqui, eu quero te pedir que você não saia dessa live, porque falou muito ao meu coração esse capítulo, falou ao coração da Nayara também. Nós conversamos antes de entrar nessa live. E eu sempre falo que a gente ora e pede para que o Espírito Santo toque os corações, que eu e a Nayara sejamos apenas instrumentos dele aqui nesta noite, que nós possamos diminuir para que ele cresça e que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Então, se você quiser já, Nay, começar a compartilhar o que esse capítulo tão importante desse livro, A Lei do Reconhecimento, falou ao seu coração, você está com a palavra. Vamos lá. A primeiro momento, quando eu li o capítulo, eu fiz questão de mandar mensagem para Renata, falando que me tocou. Jesus foi o homem mais intencional que pisou nessa terra. Tudo o que ele fazia era de forma assim muito intencional. Então esse capítulo não foi em vão. Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade com horários e eu já venho remodelando isso. Eu falo assim, eu admito também a minha espiritualidade, é recente, 3 anos. Eu falo sempre para Rei, para as pessoas que me conhecem, que eu já fui muito religiosa mesmo. Hoje eu sou espiritual porque eu busco convívio com Deus, eu busco contato, intimidade com Ele todos os dias, então eu me vejo Amém. como espiritual. E quando você se torna mais espiritual, você vê com mais nitidez o Espírito Santo agindo. E esse capítulo não foi por Diferente. acaso, e ele me fez refletir sobre as mudanças que eu já fiz sendo espiritual e das que eu ainda tenho que fazer. E das que eu ainda tenho que fazer. Porque o tempo é uma moeda generosa que Deus nos concede e ele justamente nos concede da mesma forma que ele nos ama, por igual. Com as mesmas 24 horas. Está escrito no capítulo. O que nós fazemos com esse tempo que muda tudo à nossa volta. Como nós usamos esse tempo, como nós desfrutamos desse tempo. Se a gente, tudo que a gente coloca tempo e amor, há um resultado. Tanto na nossa vida, com os nossos filhos, na nossa profissão.
tempo de qualidade também com Deus. Tudo que é bom se desenvolve com o tempo. E para a gente colher esses frutos, a gente precisa desprender tempo. Como vocês estão fazendo isso agora aqui. Isso. Para crescer na palavra, no conhecimento de Deus. Obrigada por estar aqui. Nós precisamos de tempo. Tempo de qualidade com Deus, com os nossos familiares. Então, a gente precisa voltar o olhar e se autorresponsabilizar. Como no curso, eu já fui inclusive no curso da Renata sobre autorresponsabilidade, porque às vezes a gente tem uma mania de se vitimizar. Nossa, mas não deu tempo. Eu não tive tempo. Será que não deu tempo ou eu não soube usar o tempo que Deus me concedeu? Exatamente. Eu não soube priorizar o tempo, usar com sabedoria, porque até nisso, gente, nós precisamos pedir a destra de Deus para usar o nosso tempo com sabedoria. Eu falo assim, na última palestra que eu estive, que inclusive eu sou palestrante, eu esqueci de me eu De esqueci se apresentar. de me apresentar. É verdade. Gente, desculpa, tá? Mas eu esqueci de me apresentar. Falei da Renata, esqueci de falar de mim. Mas ela é ó, a figura principal, quem fez o convite. De jeito nenhum, não vem não, ó. Tem uma informação aí para você, esqueceu de você. Ó, gente, eu me chamo Nayara Silva, eu sou engenheira, empresária, palestrante. Inclusive, eu estava falando que na minha última palestra eu perguntei para essas mais de 100 mulheres que estiveram comigo, por que Jesus só viveu 33 anos nessa terra? Foram só 33 anos. Só 33 anos. Ele não precisava de mais, porque ele era intencional. Tudo que ele falou, cada palavra, cada gesto, o lava-pés, tudo, cada parábola, tudo que ele fez foi de forma intencional. Então, ele nos ensina como usar o nosso tempo a nosso favor. Na Bíblia sempre fala para a gente fixar os olhos em Jesus. E às vezes a gente se dispersa, né? No dia a dia. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente tem um modelo de como a gente deve desenvolver a nossa vida nessa pequena jornada. Que na verdade a gente fala que é pequena, mas não é. Porque se a gente usar o tempo com sabedoria, como Jesus usou, a jornada se torna extensa. É tudo sobre o uso do tempo. E olha só o que ele fala, né? Nesse capítulo, antes da gente passar para falar dos fatos que eu, você e quem está aqui na live tem que saber sobre o gerenciamento do tempo. Ele faz uma ilustração, né, Nai? Sobre alguém, ele fala assim, ó. Eu vou fazer uma ilustração que veio na minha mente. Certa vez, alguém escreveu que uma barra de ferro de 2,3 quilos, utilizada de 3 maneiras diferentes, cria 3 níveis diferentes de renda. Com certeza. Se você transformá-la em ferraduras, o valor total das ferraduras será de 20 a 40 dólares. Mas se em vez disso você usar a mesma barra para produzir agulhas, elas podem valer 100 dólares ou mais. Mas se você decidir usar a barra de ferro para criar molas de relógio, o valor pode ultrapassar 3.000 dólares. O tempo tem o mesmo poder. Alguns utilizam para produzir 10 dólares. Outros fazem algo diferente com a mesma hora e produzem 3.000 dólares. Gente, eu fiquei de boca aberta com esse exemplo. Ou seja, todos nós temos as 24 horas. Todos nós podemos ter uma barra de ferro na mão. Aqui ele deu o exemplo de uma barra de ferro, mas pode ser qualquer outra matéria-prima na sua mão. O que é que você vai fazer com isso é que vai determinar a maneira como você utiliza o seu tempo, E né? Deus é tão generoso, eu sempre falo isso, que ele poderia nos controlar por completo. É verdade. Ele é rei, ele poderia falar assim: não, eu quero que vocês ajam desse jeito. Eu fiz vocês para controlar o tempo, para ser intencional, mas ele é tão bom.
Ele é tão generoso que ele abre mão para que a gente tenha o livre-arbítrio e Livre-arbítrio. faça o que a gente quiser. Olha Exatamente. que amor incondicional. E está sempre de portas abertas para quando a gente erra, rever para voltar. Olha só. Nos Então, perdoa. nos perdoa e nos ama. É. Nos perdoa e nos ama, nos recebe. E o tempo não é diferente. Deus deixa a gente usar como a gente quer. A gente que tem que Às saber vezes, gerenciar, né? a gente que tem que saber fazer escolhas sábias com o nosso tempo. E a mesma coisa, ele citou uma questão assim com a barra de ferro, que é uma questão assim, até financeira. Serve para o financeiro também, mas serve para tudo à nossa volta. Para tudo, para tudo, para Se tudo. você fala assim, eu Inclusive, não tenho tempo para estar com meu filho, um tempo de qualidade para estar com meu filho, certamente esse plantio, porque inclusive no começo do capítulo ele fala, e eu gosto muito dessa ilustração, que da semente, que tudo que a gente planta, a gente colhe, exatamente. E se a você não gente está colhe. tendo tempo para o seu filho, ou para sua esposa, ou para o seu esposo, é porque está faltando Haverá uma colheita prioridade. sobre isso. Tá faltando prioridade, né? Você não está priorizando a sua família. Sim. Porque no momento certo você vai colher. Tanto que ele fala assim, né, Nael? Eu não posso mudar o seu ganho financeiro se eu não te convencer do valor do tempo. Eu não posso melhorar o seu relacionamento matrimonial se você não perceber o valor dos momentos. Ou seja, que valor tem para você os momentos que você passa com a sua família? Ou melhor, vou fazer uma pergunta mais forte do que essa. Você vê valor em passar tempo, em gastar o seu tempo com a sua família? Como que você prefere gastar o seu tempo quando você chega na sua casa? Na frente da televisão? Ou sentado no chão, criando memórias afetivas com o seu filho, brincando com ele de algo que às vezes você não gostaria de estar ali brincando, mas ele gostaria que você estivesse brincando. Às vezes você tem até uma demanda, aí você quer lavar uma louça, você quer resolver uma questão que ficou pendente no dia, mas tudo isso vai produzir frutos, porque é Exatamente. como você está usando seu tempo e gera uma mensagem também na sua família. Quando você não tem tempo para os seus, você está enviando uma mensagem. Com certeza. Com certeza. E você sabe que eu tenho essas duas experiências, né? Eu tenho uma experiência ruim em relação ao tempo, né, com as minhas filhas mais velhas, porque eu era uma pessoa que me preocupava demais em trabalhar para trazer sustento para dentro de casa, e eu chegava cansada em casa e eu realmente eh, não fazia valer a pena esse tempo, né? E hoje eu ajo de maneira intencional com o meu filho menor, né? Eu faço valer a pena esse tempo. Então, você que está aqui nessa noite, você está tendo oportunidade de ouvir sobre o tempo, né? E de fazer diferente, né? De dar mais importância para aquilo que é importante. E você sabe que tem até estudos, né, Nayara, que as pessoas que estão no leito de morte, você pergunta para elas o que elas mais gostariam de ter, né? Ali naquele momento. Elas não falam que elas queriam ter mais dinheiro, que elas queriam ter mais uma casa mais bonita, um carro mais bonito. Elas falam, eu queria ter mais tempo com as pessoas que eu amo. E eu Então, volto sem ser cansativa, mas eu volto à generosidade de Deus. Você não compra tempo, porque senão seria desigual. Se nós pudéssemos exatamente. comprar tempo, quem teria mais recursos financeiros teria um tempo maior. Exatamente. Então Deus é tão justo e tão maravilhoso e tão generoso que nós todos temos o mesmo tempo e o único que controla o tempo é Ele. É isso aí. Deixa eu dar boa noite para quem entrou aqui agora, a Ingrid, a Lourdes. Eu quero dar boa noite para o Dr. Felipe. Dr. Felipe é o meu médico, foi o meu médico que fez a fertilização in vitro do Daniel. Para quem não sabe,
Eu e o Ale fizemos um tratamento para ter o Daniel. Que E o benção. Dr. Felipe, que foi o responsável, humanamente falando, pela vinda do Graças a Daniel, Deus. né? E espiritualmente o Senhor Jesus. Então, obrigado pela honra da presença aqui, Dr. Felipe. Seja bem-vindo e fique até o final conosco. E, e é isso, sabe? O que a Nayara tá falando sobre Deus, né? Que Deus, ele é um Deus, é, como que eu posso dizer? Ele é o mesmo para todos, né? Ele é Nos igual ama para por todos, igual. né? Ele faz questão de nos amar e demonstrar que nos ama por igual. E isso, Exatamente. ao conceder o tempo, ao conceder o dia de 24 horas, como a gente já citou aqui, ele transborda isso. Olha, eu E vou aí, conceder o mesmo tempo. vamos falar um pouco mais também sobre o tempo com Deus, né? Muita gente, e você que está aqui nessa live, pode chamar a Deus apenas num momento de dificuldade, apenas num momento é, de um problema grave. Mas quanto de tempo você tem dado para Deus durante o seu dia, né? O quanto Deus tem sido importante na sua vida, o quanto o Criador, a pessoa que te formou no ventre da sua mãe tem sido importante para você. Você corre tanto que você não tem tempo para parar, para fazer uma oração, para fazer um agradecimento, para ler a palavra de Deus. Como é que você tem investido o seu tempo em relação ao nosso Pai do céu? Inclusive, relacionamento com Deus, eu falo assim, eu tô recente nisso, viu, gente? Eu admito, são 3 anos de uma vida mais espiritual, mas o relacionamento com Deus é a mesma coisa com o relacionamento com os nossos familiares, com o marido, com os filhos. Deus também, para a gente consolidar essa relação, para ter uma conexão, uma intimidade, é preciso se exercer. Geralmente, quando a gente é um pouco religioso demais, religioso, a gente acha assim: olha, eu vou no culto e eu vou na missa e faço as minhas orações e está tudo certo. Isso, gente, é uma ilusão da religião. Você precisa ter um contato com Deus. Deus sabe tudo a seu respeito, mas Ele quer saber sobre você. Ele quer você falando com Ele. Isso. Você admitindo suas falhas, você admitindo suas limitações. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe. Porém, tem um outro peso você admitir. Você Exato. pedir a provisão, você pedir a destra dele, tem outro peso. Assim como tudo na nossa vida, e nós estamos falando de tempo, depende de tempo para crescer, desenvolver o relacionamento com Deus também. Não se engane. Ai, porque Deus me ama, tá ali. Não. Para ter um relacionamento verdadeiro, você precisa desprender tempo, sim, ao seu Sim. Criador. Sim, aliás, uma vez eu ouvi uma frase assim: a gente só gasta tempo e dinheiro com aquilo que é importante para nós. Se você estiver aqui nessa live, escreve aí. Nós só gastamos tempo e dinheiro com aquilo que é importante para nós. E o quanto Deus tem sido importante para você, o quanto a presença do Espírito Santo tem sido importante para você, o quanto a presença do seu esposo, da sua esposa, dos seus amigos, dos seus pais tem sido importante para você, né? Ou o seu trabalho, ele tem te consumido tanto tempo que você não consegue dar tempo para essas pessoas que com certeza no final da sua vida você vai ver que são muito mais importantes do que o dinheiro, do que o trabalho, do que os bens materiais, do que as coisas que o dinheiro pode comprar, né? Então, faça essa reflexão essa noite. Eu não queria que você saísse dessa live da mesma maneira que você entrou. Faça essa reflexão, o quanto as pessoas que realmente importam para você têm recebido do seu tempo, O sabe? quanto você tem desprendido, o quanto Oi, você tem. Daniel.
Desculpa, Nayara, meu Imagine. amigo lá de São Paulo. Oi, Daniel, um beijo para Oi, você, para Bia Débora. Muniz, minha amiga, entrou Oi, também. Bia. Seja bem-vinda, minha tia Vanderleia. Então, gente, o tempo que a gente desprende em tudo aquilo que é importante para nós é um plantio. Repetindo aqui para quem chegou agora, é um plantio. O que a gente tem plantado? E eu falo a gente, todos nós, porque a gente tende a se distrair. Na vida, muitas coisas acontecem também na nossa vida, na nossa rotina, para nos distrair, é proposital. E às vezes tirar os nossos olhos do que é importante. Nossa É isso. família, nossos filhos, nossa conexão com Deus, que eu assim, eu acho que nisso está um dos pilares fundamentais da nossa vida. Para mim é o primeiro, né, Para Ná? mim Para com nós certeza. também, né? Para você Para também. nós, para nós é o primeiro. O pilar fundamental é Mesmo conexão porque, com Deus. mesmo porque a Bíblia diz, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, E e as todas as demais outras coisas coisas serão serão acrescentadas. acrescentadas. Né? Exatamente. Então, o buscar a Deus no seu secreto, aí na sua casa, gastando tempo com Ele. Às vezes você não precisa. A Nayara falou sobre você conversar com Deus e contar para Ele sobre você. Mas um dia que você estiver muito, muito triste, precisando da companhia dele, você pode só ficar quietinha no seu quarto e não precisa falar nada, nenhuma palavra, que você vai sentir a doce presença do Espírito Santo. Mas você precisa estar longe das outras vozes, né? Das Longe distrações. das distrações do mundo, para que você consiga ouvir a voz do seu Pai do céu, né? E aí ele fala assim sobre 6 fatos que nós devemos saber sobre o gerenciamento do tempo. Você quer começar a falar, Ana? Pode começar a falar, fala sobre o primeiro, depois eu falo sobre o segundo. Nós precisamos ter que o tempo é igual para todos, como nós já colocamos. Eu vou colocar assim, e aí aí eu vou completando. Eu vou falando então o tópico, daí você vai explicando. Porque eu, Ah, eu pode tô com o ser. livro aqui. Ó. O primeiro fala assim, ó. São 6 fatos que nós devemos saber sobre o gerenciamento do tempo. Qualquer coisa significativa em sua vida exigirá tempo. É o que a Se gente já você colocou. agir com pressa, aumentará o número de erros cometidos. É o que a gente já colocou aqui. Tudo que é importante na sua vida, estar em família, tempo de qualidade com os seus, com o marido, com o filho, tempo de qualidade com Deus, demanda tempo. É isso. Então, tudo que é realmente faz parte dos pilares, você vai precisar desprender tempo. Se você tiver pressa ao estar com seu filho, eu não posso, eu tenho outro compromisso, haverá A uma consequência, colheita, haverá exato. uma colheita. É isso que esse capítulo fala. Então, a gente precisa voltar o olhar e saber que aquele tempo que eu não desprendi ali, vai haver um resultado. Ou aquele tempo que eu pude desprender e que eu tive o olhar e falei, não, preciso estar ali. Preciso, como a Refa colocou, preciso desse tempo de qualidade com o meu filho, mesmo eu não querendo ou eu tendo outros afazeres, também haverá um resultado, como Exatamente. um todo. O 2 fala assim, ó. O tempo investido na preparação o recompensará 1000 vezes, né? E aí ele fala: Jesus chama prudente aquele que usa o tempo trabalhando no alicerce de uma casa sobre a rocha. Porque Ou tudo, seja, tudo que você emana tempo, dedicação, você colherá o fruto. na Jesus está falando preparação, isso, né? na A gente, preparação. a gente tem que gastar tempo com a preparação. Então, por exemplo, eu escuto algumas mães falarem assim para mim: Ah, meu Deus, eu queria tanto que a minha filha de 14, 15, 16 anos fosse à igreja, fosse ao grupo de jovens, que elas se interessassem por ir aos cultos, amar a Deus. Mas eu te pergunto, quando esse adolescente era uma criança, você despendia tempo com essa criança para ensinar a palavra, para levar à igreja, para falar Ler um sobre valores devocional. inegociáveis, para que no futuro você pudesse ter essa adolescente na sua casa? Então, assim,
Não adianta você querer colher lá na frente aquilo que você não plantou Você lá não atrás, como a plantou. Nayara tá falando, né? Deixa eu dar boa noite aqui para minha irmã que entrou. Boa noite, Fer. Boa Seja muito noite, Fer. bem-vinda. Uma alegria você aqui. Ó, o 3 diz assim, Nayara: qualquer tempo que você invista na restauração de sua energia e da forma física lhe produzirá benefícios inesquecíveis. Olha isso, ele fala até do tempo que a gente gasta na atividade física. Para a saúde, atividade física. Você vai colher. Se você tem um tempo determinado para cuidar da sua saúde, coloca isso como prioridade, você vai colher isso. Há uma colheita depois e uma colheita maravilhosa. E aí, se você, a medida, a mesma base que você não usa, que você não cuida da saúde, às vezes você se intoxica com coisas que não são bacanas para o corpo, você vai ter uma conta e uma colheita sobre isso. Até nisso o livro cita. Cita, e se você ficar aqui até o fim, daqui a pouco nós vamos falar sobre as dicas que o livro traz para você fazer o seu tempo valer a pena. Então aguenta aí, falta só mais um pouquinho Só mais um aqui pouquinho. e nós já vamos falar sobre as dicas que faz o seu tempo valer a Vale pena. a pena. O 5 fala assim, né? Aliás, o 4, sua atitude em relação ao tempo é revelada sempre que você assume um compromisso. Ou seja, quando você assume um compromisso, você está dizendo, eu me importo com isso, Sim. né? Eu Eu vou me importo com despender isso. tempo com isso. O 5 fala assim: é sua responsabilidade ensinar os que estão ao seu redor a respeitar o tempo. Você faz isso respeitando o tempo deles também. Certa vez eu tive que cancelar um compromisso, o autor do livro fala. Mas quando eu apareci para o compromisso na semana seguinte, eu compensei o homem pelo compromisso da semana anterior. A integridade exige isso, Se né? você quer ser íntegro, correto, você precisa não só respeitar o seu tempo. Isso me tocou bastante, porque às vezes a gente é muito sobre a gente. É muito sobre a gente. Ah, mas eu não consegui. Eu me atrasei. Na verdade, a gente olha pra gente e deixa de olhar o outro. Mas ao se atrasar, ao desmarcar, você também criou uma consequência para uma pessoa que não merecia. Exatamente. Sabia que eu pensei sobre isso? Porque eu sempre fui uma pessoa que chego atrasada nos lugares. Eu também. E você Por isso que sabe eu que falei, Deus é intencional, gente. esse capítulo falou muito comigo, porque ele fala assim, ó, que se você não chega pontualmente no compromisso, você não está valorizando O o tempo tempo dessa das outra demais pessoa. pessoas, sim. Me Gente, como tocou Deus. muito. Nossa, Me tocou fortemente. Eu até mandei mensagem para você, eu li várias vezes. Eu falei, não, isso não é certo. Eu falei, eu não posso fazer isso com as pessoas. corrigir a Isso é ser rota, né? egoísta. Como que eu É. só. Ah, é só desmarcar? Não é só desmarcar. A pessoa esperou para te receber. A pessoa teve Se uma preparação, programou. se programou, criou uma expectativa. E além de você ser descompromissado com você mesmo, porque você, né, você foi descomprometido com você, porque se você Exato. fez um compromisso e você não arcou, você já está sendo descomprometido com você. Mas está sendo pior ainda sendo descomprometido com o outro. É Não está verdade. valorizando o tempo do outro. Olha só. Isso falou Forte, comigo né? também. E aí ele fala no último, no item 6 ele fala assim: as negociações bem-sucedidas exigem o investimento do tempo. Os que vencem a tentação da pressa sempre controlam a transação. Ou seja, todas as vezes que você for negociar sobre algo importante, Tenha nunca calma. seja apressado. Tenha Tenha calma. calma. E, inclusive, na Exatamente. Bíblia está escrito que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Isso, ele fala isso nesse capítulo, né? Fala. Ele fala isso. E se você quiser anotar, isso está em Eclesiastes 3:1 e no 17. Em Eclesiastes, vai falar sobre o tempo. Existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Existe o tempo de rir, existe o tempo de chorar. Ele fala até de prantear, né? Existe o tempo de abraçar,
e existe o tempo de deixar de abraçar, né? Existe o tempo de amar, existe o tempo de deixar de amar. Existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, você que está aqui essa noite, que está passando um tempo de luto, ou um tempo de tristeza, um tempo de dificuldade, um tempo, saiba que isso vai passar. Com Os certeza. dias maus também passarão. Os E dias maus saber que também Deus é passarão. conosco a todo tempo. Inclusive, a recitou, e eu vou aproveitar, deixa. Recentemente eu venho passando por um período de luto, mas eu enxergo Deus em todo o tempo, em todo o processo, né? Agora faz um pouquinho mais de um ano, fez agora dia 25 de junho, né? Que Deus chamou o meu pai. E é importante a gente se respeitar, respeitar o nosso tempo. Houve Sim, um tempo de tristeza profunda, houve um tempo de oração incessante pedindo para Deus para que eu compreendesse a vontade dele. ah lá. E houve um tempo que agora eu entendo, aceito e amo a Deus pelo tempo que eu estive com meu pai, 35 anos. Eu fui abençoada. Eu Ah fui lá. extremamente abençoada. São 35 anos na presença dele e o quanto que eu aprendi. Exatamente, tem que agradecer, porque eu só tive 8. Olha só, Agradecer, eu agradecer. estive com o meu pai 8 anos, mas teve gente que nem conheceu o pai. O pai que Então, não teve nenhum contato, que não sabe nem quem que é, é exatamente sobre isso que você acabou de falar, né? A tudo dai graças. em tudo das A graças. tudo dai graças. E para a gente caminhar para o final, né, da live, mas ainda falta um pouco, fala assim: 5 dicas para fazer o seu tempo valer a pena. Aí eu vou falando aqui, você vai falando, a primeira dica que o autor do livro nos dá é: mantenha uma lista visual dos seus objetivos diante de você, o tempo Ótimo. todo, no computador Inclusive, ou na parede. O num que curso você, que só vou concluir aqui, ó. O que você vê determina o que você buscará. Pode falar, Ná. inclusive eu e a Rê fizemos o método CIS, que é uma imersão de inteligência emocional. Hoje eu palestro sobre inteligência emocional com base, gente. Fiz outros cursos, mas com base muito no método CIS, tá? E fala sobre isso, para você visualizar. Eu sempre tive o hábito também de agenda. Se você não tem hábito de agenda, tenha. Eu sou muito do papel, eu, Nayara. Então eu gosto de ter agenda física. Porém, se você é do celular, tem uma agenda. Tem para você saber o que vai ser desenvolvido durante o seu dia. Sim. Eu sempre uso Até as coisas assim, pequenas coisas, né? coisas simples, porque você sabe que está ali, está diante de você. Metas e objetivos também tem que estar inserido na sua rotina e você tem que visualizar. No Sim. método SLIS, a gente aprende isso, né? Refazer o mapa Mural do da vida mural extraordinária. a gente aprende isso para você conseguir visualizar. E eu sempre falo, inclusive nas minhas palestras, que eu falo que barco que está no meio do mar, sem visualizar onde ele quer chegar, ele está perdido. Ele não vai chegar em lugar nenhum, né? Ele não vai chegar em lugar nenhum. Vai vir a tempestade, vai levar ele para um lado, ele vai. Depois vai vir a bonança, ele vai voltar. Porque Ou ele não então qualquer sabe. caminho serve, né? Se você não Qualquer sabe para caminho onde você está serve. indo, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E nada mais é que isso. Você precisa ter metas estabelecidas num local que você visualiza diariamente. Não é ali num papel que você não vai ter acesso. Diariamente você precisa ter uma agenda para falar, ó, hoje durante o meu dia vai ser assim, ó, isso daqui está programado, isso daqui. Muitas vezes tem coisas que você não vai conseguir cumprir. Aí você passa pro dia seguinte. Passa para o dia seguinte. Isso é organizar os seus dias. Porque senão acaba que a gente vira aquela folhinha, né? Que qualquer vento arrebata. É isso. É isso. A segunda dica para fazer o seu tempo valer a pena é: Ai, estabeleça um obrigada pelo limite. carinho. Amigos Gibas Pode será eternamente lembrado em nossas vidas, com certeza. Uma vida marcante. Obrigada pelo carinho. O 2 fala assim, ó. Estabeleça um limite de tempo para todos os compromissos. Defina um horário e diga entre 10 e 10:20.
ao invés de dizer simplesmente, eu o verei por volta das 10. Então, entre 10 e 10h20. Aí você não tá fora do horário. Sim, você fixa um horário para aquilo acontecer. Isso daí é um compromisso com o seu tempo também. Quer dizer que você tem a propriedade de que o seu tempo é valioso. E Sim. ensina também aos outros a apreciar o seu tempo. Isso. Quando você Ensina, respeita o tempo do outro, você ensina que o teu também é precioso, é né? precioso, com certeza. O 3 fala assim: esteja sempre se movendo em direção ao seu próximo compromisso ou objetivo. Quem conhecia o presidente John F. Kennedy sabia que toda vez que alguém estava na presença dele, todos ao seu redor estavam conscientes de que ele já estava indo para o próximo compromisso ou para o compromisso seguinte. Embora não parecesse estar apressado, ele sempre estava em movimento. Por isso, todos que se encontravam com ele valorizavam cada segundo e faziam aquele momento valer a pena. É o que a gente falou, as pessoas vão valorizar o seu tempo desde que você valorize primeiro. Você E quer ter o tempo valorizado? Valorize o seu tempo. E não só o seu, das demais pessoas. Então você tem que estar sempre em movimento. Geralmente, quando você vê pessoas que têm um compromisso, né, com o tempo, que está sempre em movimento, você valoriza aquilo. Você fala assim: eu tenho uma oportunidade agora com a Renata. Eu tenho uma oportunidade agora. E você vai valorizar aquela oportunidade. Quando exatamente. você enxerga que a pessoa é descuidada com o tempo, aí você fala: ah, não, Eu qualquer hora é consigo. hora. É, Então, isso você passa uma mensagem também. Tudo que a gente faz, que a gente fala, comunica. tudo, Tudo. tudo. A linguagem falada, né, verbal ou não Verbal, verbal, o corporal. nosso corpo, as nossas ações, o tempo todo nós estamos comunicando algo, né? O tempo todo. O quarto fala assim, Nayara: marque aqueles que desrespeitam o seu tempo. Olha isso aqui, gente. Se eles não respeitam o seu tempo, a sua sabedoria não será respeitada por eles também. Em Provérbios fala muito sobre a gente gastar o nosso tempo com os tolos. Porque se a pessoa não valoriza a sua sabedoria, será que você está sendo sábio desprendendo esse tempo? E será, agora eu vou voltar a questão para nós mesmos. Quando a gente desvaloriza o tempo do outro, será que a gente não está agindo como tolo? Também? Então, assim, é uma moeda de duas faces. Nós É, não precisamos serve só para o outro, não, né? A gente tem que se não colocar também no se lugar do colocar outro. também no lugar, porque às vezes a gente desrespeita o tempo do outro e a sabedoria do outro juntamente. É a mesma coisa. A pessoa desprendeu um tempo para estar ali, eu não estou dando aquele valor. Então, na verdade, eu estou falando que aquela pessoa é desnecessária. E eu posso perder uma grande oportunidade, uma grande virada de chave na minha vida, né? Uma grande mudança na minha vida, né? Então, por exemplo, essa live, né? Quem, quem está gastando o seu tempo aqui nessa live, a gente espera do fundo do coração que não seja um tempo perdido, que não seja um tempo só de ouvir, mas seja um tempo de transformação, um tempo de De mudança, reflexão. de reflexão, de ação, né? Que você saia dessa live, que eu falo que é sempre muito mais do que uma live, porque a gente está falando sempre sobre Deus, sobre a palavra dele, né? E passando versículos aqui para vocês, como o de Eclesiastes, né? Que nós acabamos de passar, mas que você saia de uma maneira diferente de como você entrou. Porque eu posso dizer que todas as lives que eu tenho feito aqui, às terças-feiras, Deus tem falado primeiro comigo, né? Deus tem falado primeiro comigo. Deus tem me moldado, né? Deus tem me mostrado, igual a Nayara e eu fomos vulneráveis aqui ao confessarmos para vocês que sobre o atraso, né, nos compromissos. Eu Nos confesso que incomodou. eu confesso que falou comigo
e que a partir de hoje eu vou fazer diferente em relação aos horários. Eu com certeza vou fazer diferente também. Faço aqui, assumo o compromisso publicamente. Eu preciso me corrigir. O Espírito Santo me incomodou. Olha, E o Espírito Santo é intencional em é. tudo. E o último fala assim: desenvolva o hábito de consultar sempre o relógio. Olha só, isso leva os outros a considerarem o valor do tempo que você está despendendo a eles. Para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu vou ler de novo. Para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo para todo propósito e um tempo para tudo que acontece. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade que você tem. Gula, muito obrigada, preciosa, por estar aqui. E a gente fica muito feliz mesmo que você esteja aprendendo, viu? Obrigada Ele pela falou assim, presença. ó, o Gula, ele falou assim, ó, está lindo os seus ensinamentos, parabéns, eu estou aprendendo muito. Ah Que lá. bom, Que Deus bom. abençoe. Só por uma vida já valeu a pena, viu, Gula? Já valeu a pena. Já valeu a pena, a gente. É porque nós também, né? Eu e a Nayara estamos deixando hoje de estar com os nossos filhos, né, Nayara? Sim, Para estarmos aqui com vocês. E a gente louva a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta live e amém. que vai também assistir no momento futuro, né? Por Sim, quê? Porque você que está aqui também está dando o seu tempo para nós, com para certeza. nos E a ouvir. gente valoriza isso. Nós É isso. valorizamos isso poderosamente. É isso. E a Rê leu aí o versículo que nós já tínhamos até citado, né? E sobre que há um tempo para todas as coisas e a importância de você olhar o relógio quer dizer que você se importa com o tempo. E nós precisamos ser intencionais e se importar com o tempo. Porque o tempo que Deus nos concedeu nessa terra, nessa jornada, é uma dádiva. Estar aqui agora, nesse momento, desfrutando desse tempo, desses 50 minutos, é uma dádiva. E Ele já olha havia só, preparado. e olha só o que veio à minha mente agora, Nai. É, não perca mais tempo, né? Se você tem que dizer eu te amo para alguém, diga hoje, né? Faça hoje. Se Não adie. você, se você tem que pedir perdão para alguém, faça hoje. Hoje. Utilize bem o seu tempo, né? Se você soubesse que você vai morrer amanhã, o que você faria hoje até as 24 horas de hoje, Forte isso. O que né? faria? Por que Com o deixar seu para amanhã? tempo. Por que deixar para amanhã? Por que adiar? Sendo que o tempo é tão precioso, tão frágil e precioso. Ótimo, Rei. Se Ótimo. arrependa, né? Se arrependa, né? O que você tem feito com o tempo? Igual a Nayara falou, dobre o seu joelho diante de Deus e se arrependa, porque pecado tem nome, né? Pecado tem nome. E a gente só muda quando a gente reconhece que a gente está fazendo algo errado. Porque enquanto eu não reconheço, enquanto eu sempre acuso o outro por algo que deveria ser meu, Meu, né? Enquanto eu estou acusando o outro, é muito mais fácil, porque daí eu transferi a responsabilidade, eu não tenho mais responsabilidade sobre isso, eu não vou mudar. Agora, quando eu dobrar o meu joelho e falar para Deus, Deus, me perdoa pela falta de amor eu que eu reconheço. não dei para os meus amigos ou para aquela pessoa que é meu inimigo até, né? Porque a Bíblia fala para amar o inimigo. Me perdoa pela ingratidão, me perdoa porque não fui generoso, me perdoe porque eu poderia ter ajudado fulano, mas eu não ajudei, eu fingi que eu não estava vendo aquela necessidade.
Então, é importante quando você confessa, né? Porque a Bíblia diz que quando você confessa os seus pecados, você alcançará a misericórdia. Com certeza. E alcançará também o perdão dos seus pecados por Deus, né? Então, nessa noite, não espere mais tempo para confessar os seus pecados. Não espere mais tempo para pedir perdão. Não espere mais tempo para amar. Não espere mais tempo para perdoar. Não espere mais tempo para sentar para brincar com o seu filho, né? Para Para abraçar, Deus. para fazer um elogio, né? Aqui eu quero também honrar, né, a vida da Nayara. A Nayara, todas as vezes que ela me manda uma mensagem, ela faz praticamente uma oração antes da mensagem. Ela fala, amiga, que o Espírito Santo abençoe seu dia, que o seu dia seja abençoado, que você é uma amiga maravilhosa, que você. Quantas vezes você tem feito isso para os seus amigos? É tão gostoso receber uma mensagem dessa. Eu fico constrangida, de verdade, com o amor da Nayara para com a minha vida. Sabe? Eu louvo a Deus pela vida de cada amigo que eu tenho. Então, assim, Amém. o que você tem feito com o seu tempo, que você possa nessa noite refletir mesmo sobre essa live de hoje, sobre essa ministração, né? Porque eu acho que isso aqui é muito mais do que uma live, né? Eu acredito que Deus, como a Nayara disse no começo, né, dessa reunião aqui, ela disse, Deus escreveu esse dia, Deus tinha esse tempo reservado para mim e para você, né? Sim, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Porque não era nem para você estar aqui, né, Nai? Não era. Não era. Não Tinha outra era. pessoa Mas escalada para a live de hoje e não meu deu capítulo certo. seria outro, mas Outro. ele falou: não, é esse daqui, porque ele queria me tocar também a respeito de mim Exatamente. mesma, dos meus erros, queria tocar a Rê, queria que tocássemos vocês em muitas coisas, queríamos que nós trouxéssemos essa mensagem aqui. Às vezes a gente não vai sair sem a percepção de quantas pessoas a gente tocou, É isso. direta ou indiretamente. Isso é tudo por intermédio do Espírito Santo, gente. Quando a gente se entrega a Ele, Ele realiza. E a gente tem que estar aberto para o chamado. Inclusive, eu Amém. até falei, gente, essa semana, vou confessar, a Renata está confessando aqui, eu vou confessar também. Essa semana, inclusive, eu estou numa semana, graças a Deus, em honra à glória dele, com bastante compromissos, mas a minha primeira mensagem que a Renata me mandou, a Rê me mandou, eu falei, não, eu aceito, eu vou. Porque a gente tem Verdade. que aceitar o chamado de Deus. A gente tem que aceitar. Sempre que Deus chama, a gente tem que largar e ir. Porque o chamado dele é de suma importância na nossa vida e já tem um propósito. Quando ele chama é porque já tem um propósito. Por isso que eu falei, eu não tenho dúvidas de que ele já tinha marcado esse dia, de que ele já tinha escolhido o capítulo, ele já tinha escolhido a hora, ele já tinha escolhido você que está aqui hoje. Ele É já tinha falado, isso. você vai entrar lá, porque você precisa ouvir isso. É isso, gente. É isso. É isso. Isso é reconhecer a dádiva do tempo. Sim. Isso é reconhecer a dádiva do tempo. E, e para encerrar, eu quero ler o último parágrafo que fala o capítulo 25 do livro. Para você que entrou agora, nós estamos falando sobre o 25º capítulo desse livro, ó, A Leiam os Lei do livros, se possível. Reconhecimento. Esse livro é uma benção. Eu não estou ganhando nada, e nem a Nayara do Não, autor, de para maneira nenhuma. divulgar esse livro. Foi realmente uma direção do Espírito Santo para fazer uma live toda semana sobre esse capítulo, sobre o capítulo do livro. E fala assim, ó: o reconhecimento da milagrosa dádiva do tempo multiplicará sua produtividade, aumentará o seu ganho financeiro e tornará cada momento precioso. Olha Olha, só, eu vou olha ler, que forte. vou ler mais uma vez aqui. O reconhecimento da milagrosa dádiva do tempo multiplicará a sua produtividade, aumentará o seu ganho financeiro e tornará cada momento precioso. É isso que eu e a Nayara profetizamos na sua vida nesta noite. Que o seu Esse tempo. capítulo é muito profundo. Eu e a Rê ficamos aqui, ó, quase uma hora, mas daria para se falar muito mais de todas as raízes, né, Rê?
dessa valorização da dádiva do tempo que Deus nos concedeu. A gente tentou pegar em todas as esferas, né, Rê? Pedimos para o Espírito Santo nos usar, mas é uma gama de espectros que você pode usar o seu tempo da maneira certa e obter as bênçãos de Deus sobre isso, no seu trabalho, com os seus filhos, na sua casa, com a sua família. Saber usar a dádiva do tempo só vai te trazer benefícios. Glória a Deus. Amém. Nayara, minha amiga querida, muito obrigada pelo Eu que seu agradeço. tempo. Muito obrigada por despender do seu tempo hoje aqui para mim e para todas essas pessoas que estão aqui. Que Deus te abençoe e recompense. A palavra de Deus diz que nem um copo de água fica sem recompensa. Então, que você seja recompensada pelo seu sim para o Senhor, né? Porque não foi um sim para mim. Que você continue sendo essa mulher maravilhosa, que muitos elogiaram aqui na live essa noite, e eu assino embaixo, Obrigada. uma mulher alegre, uma mulher generosa, uma mulher que sabe muito sobre gratidão e honra e exerce isso diariamente, né? Usando muito bem o seu tempo para fazer isso, né? Que, que você continue assim, sendo esse instrumento extraordinário nas mãos de Deus. E muito obrigada por ter falado sim para estar aqui comigo essa noite. Amiga querida, vou repetir. Tinha gente que não estava na live. Gostaria de agradecer a todas as mensagens carinhosas aqui, tanto para mim quanto para a Renata. Vocês não têm ideia de quanto isso nos deixa feliz e com o coração grato, transbordando gratidão mesmo. Esse tempo que nós prendemos aqui é para Jesus, mas tudo em Jesus e Deus fala sobre pessoas. Inclusive, Deus veio, claro, para ser crucificado e salvar os nossos pecados e morrer na cruz pelos nossos pecados, mas ele veio principalmente para cá porque aqui tinha pessoas. Exatamente. Então, a missão de Deus é com as pessoas. E tanto é que o nosso chamado, meu e da Ria aqui hoje, é para com vocês, pessoas. Então, saber que nós tocamos de alguma forma, que nós fizemos alguma diferença, deixa o nosso coração muito feliz. Quero agradecer a Deus aqui publicamente pela vida da Renata. A Renata é um presente do Espírito Santo na minha vida. Amém. Deus marcou o nosso encontro, eu tenho certeza disso. Inclusive, já tenho, revelado em sonho. E a nossa amizade foi alicerçada na fé. Amém. E é uma pessoa que eu não só amo, mas que eu admiro profundamente. A Renata, tanto na esfera mãe, profissional, ela nunca se desassocia, e eu falei isso para ela hoje, e vou falar aqui publicamente, do espiritual. Não existe uma Renata que se desassocie da Renata espiritual, que é linda, que é generosa, que é serena, que busca sempre a Deus sobre todas as coisas. A Renata tem assim uma luz que segue ela em tudo que ela se determina a fazer. E o Amém. Espírito Santo é muito forte com ela, muito forte mesmo, com a família dela. O Espírito Santo tem um cuidado assim enorme sobre a vida dela. O Espírito Santo não permite que nada de mal entre na casa dela. Então, assim, é lindo de vivenciar isso. E eu Amém. sou grata. Isso que ela falou aqui é bem verdade. Eu faço isso muito com os meus amigos mesmo, inclusive com ela, porque eu me sinto agraciada por Deus, pelas amizades que Deus me manda. A Renata não é Amém. diferente. Deus que Amém. me enviou e eu sou extremamente grata e me honra dividir essa live aqui com ela e dividir Amém. essa vida. Amém. Amém. Obrigada, amiga. Amém. Obrigada mesmo que Jesus recompense cada palavra, saiba que a recíproca é verdadeira e que você que está aqui nessa live e entrou depois possa assistir novamente, anotar, fazer diferente no seu tempo, cuidar da sua família, cuidar do seu tempo com Deus, cuidar da sua, da sua vida profissional, mas organizando o seu tempo para que você consiga fazer todas as coisas, das mais importantes para as menos importantes, sabendo que as coisas mais importantes são aquelas que o dinheiro não pode comprar.
né? As coisas mais importantes para mim é, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, a minha família, depois a saúde, depois vem o trabalho e as demais coisas. Com certeza. Que você também possa relacionar as coisas de maior importância na sua vida e a partir de hoje fazer diferente. Sente para brincar com seu filho, abrace seu marido, abrace seus pais, faça diferente, peça perdão, se humilhe, porque eu tenho certeza que Jesus vai te recompensar por cada obediência, porque tudo isso que eu tô te falando não é a Renata que tá falando. Tudo isso que eu estou te falando está na palavra de Deus. E quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente recebe uma recompensa de Deus. Amém. Amém? Amém. Então, Deus abençoe seu dia, o seu dia de amanhã. Deus abençoe o restinho de noite. Eu vou desativar os comentários agora, já agradecendo cada comentário aqui. E queria fazer uma fotinho nossa. Vamos lá. Fazer Vamos lá. uma foto bonitinha com cara de choro. Então, Deus abençoe. A semana que vem, terça-feira, às 20h05, eu estarei de novo aqui para fazer mais uma live sobre o livro A Lei do Reconhecimento, capítulo 26. 26. Esteja aqui comigo e convide seus amigos, convide as pessoas que são importantes para você. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Deus Boa noite. abençoe. Até mais. Até mais.